Fala aí galera da qualidade, sou matemático Luciano. Esse vídeo a gente vai dar exemplos numéricos com intervalos infinitos, nesse primeiro momento aqui. No vídeo anterior já foi abordado de uma forma mais abstrata, para um valor A qualquer. O intervalo infinito ele é caracterizado por uma dessas duas extremidades do intervalo ser a notação de infinito, seja ele menos infinito, que é o nosso valor mínimo, e o nosso mais infinito, que seria o nosso candidato a valor máximo. Mas sendo que já foi falado que todo o intervalo infinito sempre será aberto. Ou ele vai ser representado por essa notação de colchetes voltado externamente em relação a esse valor, ou a gente pode representar também com a notação de parênteses. Então já foi visto isso no vídeo anterior, a notação de reta, a notação de colchete, que pode ser também transportada para parênteses, no caso exclusivo de intervalos abertos, e a notação algébrica, que é também a notação de propriedade. Vamos agora pegar um intervalo qualquer, que esteja no infinito, e reportar a um valor numérico qualquer, e tentar trabalhar todas as situações, envolvendo reta, envolvendo colchete e envolvendo a notação algébrica de propriedade. Então, vou precisar apagar aqui. Lembrando que o intervalo real, a reta real, ela compreende de menos a mais infinito. Então, o intervalo real pode ser transformado dessa forma. O próprio intervalo real, a reta real, o intervalo na forma de colchete, que também pode ser transportado para parênteses, sem problema nenhum. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Olha aqui. O intervalo, então, é um intervalo infinito, porque a gente vê que uma das extremidades é o menos infinito. E o valor numérico de referência é um número irracional raiz cúbica de 1,9. Então, como a gente pode transportar isso aqui para a forma de colchetes? Então, vamos de menos infinito até raiz cúbica de 1,9. Então, olha, de menos infinito até raiz cúbica de 1,9. Luciano, você não colocou sinal aqui. Já foi visto em números inteiros que todo número negativo é obrigado a ter um sinal de menos, sendo precedido por ele. Agora, um número é positivo quando é precedido pelo sinal de mais, quando tem o sinal de mais na frente, ou simplesmente não tem sinal. Então, raiz cúbica de 1,9 é a mesma coisa que mais raiz cúbica de radicando 1,9. Então, é um número positivo, sem problema nenhum. Então, olha, por definição, intervalo infinito é sempre aberto, e aqui o intervalo está fechado. E agora, como fica na notação de propriedade, na notação algébrica? Então, a gente parte aqui da raiz cúbica de 1,9, a gente vê que todos os valores são menores do que ele. Então, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual, intervalo fechado, raiz cúbica de 1,9. Essa notação de parênteses, de colchetes, pode ser transformada também para parênteses. Aqui não, aqui vai ter que manter o intervalo fechado mesmo, Raiz cúbica de 1,9. E a notação de propriedade, a notação algébrica, permanece a mesma. Luciano, e agora, se no lugar desse intervalo fechado fosse aberto? O raciocínio é similar, sendo que só é uma notação de aberto e fechado. O intervalo infinito, o menos infinito aqui vai ser sempre aberto, não vai mudar, Agora, aqui, olha, na raiz cúbica de 1,9 vai ficar aberto. E a gente pode também, olha, jogar parênteses aqui, sem problema nenhum.
e aqui tirar o igual. Porque a partir da raiz cúbica de 1,9, todos os valores são menores do que ele. Então, x menor que a raiz cúbica de 1,9, sem problema nenhum. Então, no primeiro momento, trabalhando o intervalo com a referência de menos infinito. Vamos agora trabalhar com a referência para mais infinito. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, repara que agora o intervalo tem um valor máximo em mais infinito e a referência aqui está em mais 56 trezeavos. É uma fração, um número racional. Agora vamos ver como a gente pode trabalhar isso aqui então por notação de colchetes. Então, a gente inicia em mais 56 trezeavos e finaliza em mais infinito. Mais 56 trezeavos e finaliza em mais infinito. O intervalo aqui do mais 56 trezeavos é aberto. O infinito, por definição, sempre será aberto. Que também pode ser caracterizado por notação de parênteses, sem problema nenhum. E a notação de propriedade, a notação algébrica. Repara que a partir do valor numérico mais 56 trezeavos, todos os valores do intervalo são sempre maiores do que ele. Então, olha, x pertence aos reais, tal que x maior que mais 56 trezeavos. Não tem como a gente ficar jogando infinito aqui dentro. Fica mais fácil trabalhar com valores numéricos. É só fazer uma análise melhor, tá? Dessa parte algébrica aqui. Agora, Luciano, e se aqui fosse fechado? O raciocínio é parecido. O infinito vai continuar sendo aberto do mesmo jeito, sem problema nenhum. Agora, o mais 56 trezeavos já passa a ser fechado. Então, fechado, o colchete aqui fecha. Por notação de parênteses, aqui vai ter que continuar fechado. Parênteses é apenas no intervalo aberto. E fechado, joga aqui o igual, porque a partir do mais 56 trezeavos, todos os valores são maiores do que ele. Então, o x maior ou igual, já que a gente está incluindo aqui, o mais 56 trezeavos. Então, com valor numérico, é só uma forma da gente poder aplicar o que a gente viu no vídeo anterior, tá? Então, eu posso trabalhar essa forma e pedir as outras duas, ou trabalhar com essa forma e pedir as outras duas. Então, tudo é uma notação de intervalo que você vai utilizar, porque você pode trabalhar com quaisquer um desses três tipos aqui, tá? Então, pode trabalhar primeiro com a reta, e em algum problema você tem que transformar na notação de colchetes ou na notação algébrica. Ou também você precisa, pegar a notação algébrica e transformar para reta. Quando a gente trabalhar mais adiante, as operações com intervalos, vamos sempre ter uma referência, o intervalo na forma de reta. Quando trabalhar as operações, união de intervalos, interseção, isso a gente vai ver mais adiante. Então, eu posso pedir a união desse intervalo aqui, que está na notação de propriedade, na notação algébrica, com o intervalo que estiver na notação de colchete, por exemplo. Vou trabalhar os dois intervalos, transformar para a forma de reta, para poder facilitar as nossas operações que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, nesse primeiro momento, os intervalos infinitos são aqueles que têm as extremidades ou em menos infinito ou em mais infinito, tá? E vai ter um valor numérico de referência, né? Até o menos infinito, o valor de referência será sempre, os valores em si sempre serão menores do que esse valor de referência. Em relação ao intervalo, o valor de referência até mais infinito, a partir do valor de referência, todos os valores passam a ser maiores do que ele, como a gente já viu aqui.
tá? Então a gente volta em um próximo vídeo com outras propriedades, com outros tipos de intervalos, né, um pouco mais complexos, mas que nada será tão difícil que fica mais fácil de entendimento da gente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi.